Bom dia, gente. Eu agora estou fazendo os vídeos mais pela manhã, né? São 10h20 agora da manhã aqui em Londres. Estamos aqui para mais uma leitura, né? Mais um capítulo do livro de Gênesis. Estamos hoje no capítulo 44. Daqui um pouquinho vamos estar entrando no Êxodo. Estamos caminhando. Versículo 44 é a continuação da passagem dos irmãos de José pelo Egito pela segunda vez. A taça de José no saco de Benjamim. É a última lição que os filhos de Jacó vão ter pela mão de José. José quer testar os irmãos dele antes de convidá-los a virem para o Egito. José quer ter a certeza de que os irmãos são um pouco melhores do que eram quando eles o venderam para o Egito. Eles venderam José para os ismaelitas, que eram primos de José e dos filhos de Jacó. Vamos lá. Deu José esta ordem ao dispenseiro de sua casa. Dispenseiro, gente, era o mordomo. Tá? Eles falavam dispenseiro porque é aquele que dispensa, aquele que dá ordem. Enche de mantimento os sacos dos homens, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do seu saco. De novo, José manda ele, o homem que, né, incrível, porque não eram os dispenseiros que davam o dinheiro, não era o mordomo de José que dava o mantimento para o povo que ia comprar, não é, porque era muita gente, né, gente? Então ele tinha vários servidores, várias pessoas que trabalhavam para José em todas as cidades. Tá? Todas as cidades. Cada cidade tinha o seu próprio celeiro, cada cidade tinha o seu próprio administrador. Mas no caso dos filhos de Jacó, nos casos dos irmãos de José, José tomou sobre ele a responsabilidade de vender e dar o alimento para eles. É claro, eram parentes de José, então José se sentiu na responsabilidade de fazer isso, principalmente porque José queria dar a eles uma grande lição pelo que eles fizeram. Gente, não era vingança não, viu? José era um homem inteligente. Ele era o governador do Egito. Ele queria ter certeza que os irmãos haviam, pelo menos, melhorado um pouco. E a minha taça, a taça que José bebia, era muito interessante essa taça, gente, porque essa taça servia também como oráculo. A taça que José bebia, o vinho dele, a bebida dele, era... os cachorros. Era a taça onde ele também fazia predições. No final da bebida ficava aqueles sinais, aquelas manchas dentro da taça, e através daquelas manchas ele também poderia saber o que poderia acontecer. Isso tem uma explicação científica também, porque quando você pega uma vasilha e toma, você está deixando também nela o seu DNA, a sua marca pessoal. Então, aquela taça que era só de José, servia também como um oráculo para que ele soubesse o que poderia acontecer na frente. Tá? Versículo 2. E a minha taça, a taça de prata, porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu cereal. Assim fez ele conforme a palavra que José tinha dito.
Depois daquela festança toda, depois daquela, por certo eles passaram uns 3, 4 dias, né, lá com José. Aí na hora de partir, José mandou o manager dele, o gerente dele, agora esqueci o nome que eu falei antes, o mordomo dele, com essas instruções. Chegada a luz da manhã, despediram-se os homens, eles com seus jumentos. Todo mundo foi. Aí o Simeão também foi junto. Tendo ele saído da cidade, mas não se tendo distanciado muito, disse José ao dispenseiro de sua casa: levanta-te e segue os homens, e quando os alcançares, dirás: por que pagastes mal por bem? Não é essa a taça porque bebe meu Senhor, e por meio da qual faz suas adivinhações? Procedestes mal no que fizestes. O que eu falei para vocês, a taça era especial, não era qualquer taça, era a taça que José havia bebido durante todo o tempo em que ele foi governador. E essa taça era usada também para que, no final de cada bebida, ele olhasse para dentro e dissesse: ok, tá tudo bem. Alguma coisa vai acontecer. Olha isso aqui, esse detalhe, essa mancha que ficou aqui significa alguma coisa, né? Até hoje tem gente que faz isso com café. E, gente, é bem apurado, viu? É bem apurado, é muito interessante essa técnica. Eu não consigo ler essa técnica. Eu nunca tentei, na verdade, nunca tentei. É aquele tipo que faz em Chipre, o pessoal toma o café com a borra dele dentro. Não é igual no Brasil que coa, não, tá? Em Chipre eles bebem com o pó dentro. Eles colocam o pó e colocam a água, e aí no final, depois que você bebe, né, o café, fica a borra lá dentro, né, fica aquela coisa molhada, então através daquilo as pessoas olham assim e falam: tá tudo bem, ou não, e alguma coisa vai acontecer. É bem interessante, viu, gente? No Brasil não, no Brasil não tem como fazer porque a gente coa o café, né? Mas aqui nos países árabes eles não coam café, eles fazem isso. Até hoje eles usam esse tipo de técnica, tá? É milenar, é milenar. Se fazia com vinho, depois começou a se fazer com café. E alcançou-os e lhes falou essas mesmas palavras, né? Quer dizer, o mordomo foi atrás dos irmãos, chegou lá, achou eles numa estalagem, né? E aí aconteceu tudo o que aconteceu. Então eles lhe responderam: por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam os teus servos de fazer semelhante coisa. Até o dinheiro que achamos nas bocas dos nossos sacos tornamos a trazer-te desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Realmente eles eram inocentes, né, gente? Mas era a lição. Aquele dos teus servos com quem for achada, morra. E ainda nós seremos escravos do meu Senhor. Eles tinham tanta certeza da honestidade deles, que eles falaram assim: aquele que encontrar a taça do seu Senhor dentro, que morra. Ao que ele disse: seja conforme as vossas palavras, aquele com quem se achar será meu escravo, vós outros sereis inocentes. Depressa cada um pôs em terra o seu saco e o abriu. O dispenseiro buscou, começando pelo maior, como sempre, né, gente? Começando pelo maior e acabando pelo mais novo. E achou-se a taça no saco de Benjamin. Você imagina, né? Quando o primeiro abriu, nada. O segundo abriu, só estava o dinheiro. O segundo abriu, nada. Então eles foram ficando. Ai, graças a Deus, não foi a gente. Eu falei para vocês, certo? Eles olhavam para o cara e falavam: não falei? Não é a gente. Quando chegou no do Benjamin, então rasgaram as suas vestes.
e tendo cada um carregado o seu jumento, tornaram a cidade. Quando isso aconteceu, eles olharam para Benjamim e falaram: não é possível, Benjamim. Você, Benjamim. Tadinho do bichinho. E por certo ele falava: eu não fiz isso. Seus irmãos falavam: mas Benjamim, ele estava indo embora para o meu pai. E agora o que nós vamos fazer? E Judá, como é que ia ficar Judá? Que havia feito aquela promessa para o pai dele. Não tinham como continuar a jornada. Puseram a carga em cima do jumento de novo e voltaram para. E veio Judá com seus irmãos à casa de José, porque Judá se responsabilizou pelo menino, né? Pelo rapaz. Porque ele ainda estava ali. José nem saiu de casa, ele estava esperando, ele sabia. Certo, ele se preparou emocionalmente para esse momento, né, gente? E veio Judá com seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali, e prostraram-se diante dele em terra, pela terceira vez. E disse-lhe José: que é isso que fizestes? Não sabeis vós que um homem como eu é capaz de adivinhar? Ah, que lição! José, naquele momento, estava dizendo: gente, eu desde pequenininho eu sonhava, vocês não acreditaram? Era essa a lição que ele queria dar para eles. Respondeu-lhe Judá: que diremos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos, somos escravos de meu senhor, também nós como aquele em cuja mão foi achada a taça. Eles sabiam que era a mão de Deus. Mal sabiam que a mão de Deus estava usando José, o próprio de que eles fizeram a maldade. Mas ele disse: longe de mim que eu tal faça. Ele queria dar uma lição para eles. Ah, essa era a lição. Olha aí. O homem em cuja mão foi achada a taça, esse será meu servo, porém vós subi em paz para vosso pai. Não foi isso que eles fizeram com José? Não entregaram José para, né, se livrarem de José? Agora ele falou: vocês vão. Agora ele estava dizendo: agora vocês vão fazer do mesmo jeito que fizeram comigo, vocês vão fazer com ele. Mesmo os irmãos não sabendo que ele era José. Mas José queria saber se eles haviam realmente mudado o coração deles. Então Judá se chegou a ele e disse: ai, meu senhor, ai, senhor meu, deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Uau! Meu senhor perguntou a teus servos: tende vós pai ou irmão? E respondemos a meu senhor: temos pai já velho e um filho da sua velhice, o mais novo. O seu irmão é morto e ele é o único que de sua mãe e seu pai o ama. Gente, quando eles chegaram no Egito, procuraram por José e não acharam, eles acharam que José havia morto, que ele não havia aguentado tudo aquilo, porque José era um menino quando ele foi, ele tinha 15, 16 anos quando ele foi vendido, então eles pensaram: o José morreu. Agora sim, nós temos certeza que José morreu. Procuraram o José e não acharam. Então disseste a teus servos: trazei-me a mim para que ponha os meus olhos sobre ele. Respondemos a meu senhor: o moço não poderá deixar seu pai. Se deixar o seu pai, este morrerá. Então disseste a teus servos: se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis a minha face. Quer dizer, não ia ter mais comida, todos eles iam morrer de fome. Porque se eles não vissem a face de José, não havia comida para eles. Então subimos a teu servo, meu pai, e lhe contamos as palavras de meu senhor. Disse nosso pai: tornai e comprai-nos um pouco de mantimento. Nós respondemos: não poderemos descer, somente se nosso irmão menor for conosco, desceremos. Não poderemos ver a face do homem se nosso irmão menor não estiver conosco. Então nos disse teu servo, meu pai:
vós sabeis que a minha mulher me deu 2 filhos. Um se ausentou de mim, e eu disse, certamente foi despedaçado e não o vimos mais. E agora também me tirastes a este, e agora também me tirardes a este, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com tristeza à sepultura. Agora, pois, eu, o teu servo, meu pai, agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e não indo o moço, visto a sua alma estar ligada com a dele, acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá. E teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. O teu servo se deu por fiador, Judá falando, né? O teu servo, Judá, se deu por fiador pelo moço para com meu pai, dizendo, se eu não tornar a trazê-lo, serei culpado para com o meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por escravo de meu senhor, e que suba o moço com os seus irmãos. Como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo? Não me permitas ver o mal que se abaterá sobre meu pai. Judá, quando José foi vendido, foi um dos que disseram, não, vamos matar, vamos. Isso, o Rubem foi o único que não queria deixar isso acontecer. Rubem foi o mais velho, né? Foi o que falou, não vamos fazer isso com o moço, não. Então vamos vender ele, pelo menos, né? Não vamos matar, não vamos. Rubem chorou quando ele voltou lá e viu que o menino não estava mais lá. Então, quando Judá se fez fiador pelo próprio irmão e disse, não, eu fico, José disse, não é mais o mesmo. Mas olha, gente, como Deus faz as coisas. O que aconteceu com Judá? A mulher dele, os 2 filhos, o primeiro filho, ele casou o primeiro filho era mal diante dos olhos do Senhor, o menino morreu. Aí ele dá o segundo para a mulher e o menino morre também, porque ele também estava fazendo coisa que não era agradável a Deus. Quer dizer, Judá já havia sido provado. Ele já tinha perdido 2 filhos, depois ele perdeu a mulher. Ele ficou sem filho e sem esposa. Ele já tinha sido trabalhado pelo Eterno. Ele sabia a dor de perder filho. Ele não havia concordado em vender ou matar José. Então o Senhor foi lá e deu para ele, ok, Judá, você vai ser o cabeça, é de você que vai nascer o herdeiro, o Messias, o rei de Israel. Todos os reis de Israel vieram das entranhas de Judá. Só Judá precisava ser trabalhado pelo Eterno. Quando Judá perdeu os 2 filhos e depois a esposa, o Senhor, através do sofrimento de Judá, Deus trabalhou a vida de Judá. Agora ele não queria que o seu pai passasse pela mesma dor. Ele já havia perdido um, agora ele ia perder o outro? Não. Judá falou, não, meu pai não vai passar pela dor que eu passei. Ele disse, não, eu fico. Deixa o moço ir e ver o rosto do meu pai, eu fico como o seu escravo. Mas menino, deixa o menino voltar para o meu pai. Mas o Senhor tinha um propósito na vida de Judá. Judá teria que trazer o Messias. E para isso ele usou a nora dele, que se vestiu de prostituta para ajudar o herdeiro que ele precisava. E ela engravidou uma vez e teve 2 filhos.
Ela teve gêmeos, 2 meninos. E aí a descendência de Judá foi garantida por Tamar, a nora de Judá. Então, Judá já tinha os 2 filhos, já tinha a mãe das crianças que estava lá com José, com Jacó. Então Judá disse, não, eu fico, deixa ele ir. A mudança das nossas vidas só acontece no sofrimento, nas perdas. Só assim a gente aprende. É a roda da vida. A roda da vida é para nos ensinar a humildade, para nos ensinar a mansidão, para nos ensinar a tolerância. Corrigir os nossos erros, corrigir as nossas más índoles. Os irmãos de José aprenderam a lição. Pelo menos um pouquinho, né? Pelo menos um pouquinho. E aí termina o capítulo 44. O capítulo 45 é muito emocionante, nós vamos estudá-lo. E é bem curtinho. E nós vamos estudá-lo no próximo vídeo, não amanhã, no próximo vídeo. Eu estou fazendo somente 2 vídeos por semana para não cansar vocês, tá? Para não cansar todo mundo, porque todo mundo é muito, muito ocupado, né, gente? A vida da gente é muito corrida. Então, esse é o primeiro vídeo da semana. Então, fiquem com Deus, tenham uma boa tarde, um bom dia aí no Brasil, porque ainda é de manhã, e para vocês, tenham um bom dia, e eu também. Tchau, tchau.